Oi, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sou a professora Daniela, professora de arte. Hoje na nossa aula a gente vai estar falando sobre um movimento artístico chamado Op Art. Esse movimento ele foi criado em 1960 por alguns artistas que quiseram usar as imagens, as formas para criar a ilusão de movimento. Alguns artistas já faziam isso no sentido de criar uma obra de arte que parecesse que ela estava se movimentando. A pessoa estivesse dançando, andando, o vento estivesse ali se mexendo. Mas os artistas, nesse movimento, eles deram muito mais ênfase, muito mais destaque para criar a ilusão de realmente a tela, o quadro, a imagem está se mexendo de alguma forma. Então, a gente vai fazer isso na nossa atividade de um jeitinho um pouquinho diferente, mas a gente vai criar a ilusão de que aquele desenho que a gente criou, aquele desenho que a gente fez, ele está se mexendo de alguma forma. Alguns artistas fizeram isso muito bem, que nem o Vasarely, que foi um artista que criou várias obras criando ilusões através de formas geométricas. Outro também foi o Escher, que criou obras criando ilusões que partiam de imagens figurativas e iam para o abstrato, para imagens abstratas, de um jeito super interessante, que daí fica legal da gente observar como os artistas conseguem fazer isso. Então, eu espero que vocês gostem da atividade e a gente vai estar estudando ali as cores neutras. Ali a variação do branco para o preto, que a gente vai ter vários tons de cinzas que vão ajudar a criar essa imagem. Espero que vocês gostem da atividade e até mais. Oi, para nossa atividade de hoje, então a gente vai precisar de uma folha de papel, que pode ser uma folha sulfite ou uma folha que você tiver em casa, não tem problema. A gente vai então desenhar, fazer a nossa atividade com a folha na vertical, ou seja, de pé. E a gente vai precisar então de borracha, lápis de escrever. E se você tiver o lápis 6B, que é um lápis que tem um grafite um pouquinho mais escuro, você pode estar usando ele. Senão não tem problema. Pode usar daí só o lápis de escrever então. O que a gente vai fazer? A gente vai criar uma ilusão de ótica usando a primeira letra do nosso nome. No meu caso é a letra D. Então eu vou fazendo isso. Primeiro eu vou criar a letra do meu nome vazada. Isso. Bem grande na folha para dar uma ilusão bem legal no nosso desenho e para criar uma proporção que a gente consiga ver a diferença das cores pintadas no desenho. Aí a gente vai marcar o meio da folha, no caso da minha letra é bem aqui no meio, e daí eu vou começar a fazer linhas cortando o desenho até o final da folha. Então eu vou pegar uma linha e se você quiser começar com ela na diagonal, você pode começar. Daí, para ficar mais fácil para mim pensar todos os lados, eu vou fazendo como se fosse uma estrela, aquelas estrelinhas que a gente vê de fogos de artifício, e eu vou cortar a letra inteira. Então eu vou fazer isso. Daí agora eu vou fazer como se fosse um X. Tem sempre que me passar bem no meio para essas linhas elas estarem como se elas estivessem se cruzando. Daí agora eu posso vir aqui do meio da folha. A mesma coisa aqui. Pronto, eu tenho a base do que vai ser então o meu desenho, que eu vou ficar pintando uma parte escura e uma parte clara. Mas ainda eu vou fazer o que? Eu vou ainda cortar mais vezes para que as cores fiquem mais distribuídas e dê mais essa sensação de cores claras e cores escuras.
Pronto, vocês estão vendo que aqui já deu uma diferença então no desenho, que daí agora o que eu vou fazer? Então agora eu vou pintar parte por parte, intercalando as cores. Então, por exemplo, se eu pintar essa primeira parte de cinza, no caso aqui que eu tô usando meu lápis de escrever, as outras partes do lado dela vão ficar claras, então elas vão ficarem brancas. Eu posso fazer isso começando aqui pelo meio e depois eu vou seguindo a ordem em volta do nome e por último pintando por fora da letra. Então, para mim não me perder na sequência, eu posso então começar. Aqui eu vou pintar, aqui não. Aqui eu vou pintar, faço um risquinho. Aqui não. Aqui eu vou pintar e aqui não. Aqui eu vou pintar e aqui não. Viram que eu tive então vou ter uma sequência? A mesma coisa vai acontecer dentro da letra e aqui por fora da letra também. Então, só que a sequência vai mudar. Então, se aqui eu pintei, aqui eu não vou pintar e aqui eu vou pintar. E daí eu posso repetir a mesma coisa que eu fiz para não me perder aonde que eu devo pintar ou não, fazendo a sequência. Então, aqui eu pintei, aqui não. Aqui eu pintei, aqui não. Aqui eu vou pintar e aqui não. Aqui eu vou pintar e aqui não. Então, eu vou ter essa sequência que eu vou estar repetindo e vai ficar parecendo um tabuleiro de xadrez. Por fora a mesma coisa, eu vou repetir essa sequência, sempre intercalando que se aqui eu não pintei, aqui eu vou pintar. E aqui a sequência também da mesma forma que eu fiz aqui, para não me perder e não ter erro na hora de pintar e ficar uma cor diferente da outra. Espero que vocês gostem da atividade e até mais!